Glória a Deus. Graça e paz. Tudo na paz, na bênção. Já receberam de Deus? E o que vocês deram para Deus? Porque não é só receber, né? Ofertar, não é ofertar só financeiramente. As nossas vidas, o nosso tempo. E vocês já estão de parabéns por se dedicarem nesta noite, nesse dia, ao Senhor nosso Deus. Oh, isso é diácono. Em janeiro a gente vai levantar muitos diáconos. Aí os diáconos que tem já tem que ser pastor, né? Glória a Deus. Gênesis 21, versículo 8. O assunto de hoje é a guerra de Israel. Tem impactado, né, o mundo, principalmente os evangélicos, porque nosso Salvador é de lá, né? Então temos grande interesse nisso. E continuando o que falamos semana passada, vamos ver o histórico desse povo. Gênesis 21, do 8 ao 13, diz assim, falando de os filhos de Abraão, né? O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava de seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Obrigado. Serviço completo. Ainda em Gênesis capítulo 25, versículo 12. Gênesis 25, versículo 12. Diz assim: este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão, aquele lá atrás que nós lemos que foi expulso, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedá, Adi, Biel, Mibizã, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temar, Getu, Nefis e Quedemá. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos, os seus povoados e acampamento. Receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido com seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próxima à fronteira com o Egito, na direção de quem veio para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. 19. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu às suas orações e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar ao Senhor. 23. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre.
já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. É glória ou é misericórdia? Hostilidade, briga, divisão, contenda. E os irmãos já entenderam por que a história de Israel nos interessa? Os irmãos já entenderam por que o Antigo Testamento nos interessa? Até porque nós não somos judeus. Apesar do nosso Salvador ser judeu, nós não somos. Né? Aqui, pelo menos que eu sei, né, a maioria dos evangélicos não são. Já existem judeus messiânicos. Amém. Glória a Deus. Mas a história de Israel está para nós para 2 motivos. Ou melhor, 3. Sabermos a origem, né, do nosso Salvador, né, um povo escolhido por Deus, e nasceu ali o Messias. Mas o outro motivo é exemplos a serem seguidos. E o terceiro motivo, exemplos, e pior é que são a maioria, de não ser seguidos. Porque os apóstolos, os discípulos de Jesus, tinham só o Antigo Testamento. Hoje nós temos o Antigo e o Novo. Então nós temos o que foi profetizado e a realização das profecias. Mas os apóstolos, os discípulos não tinham. Saulo não tinha. Pedro não tinha. Então nós precisamos entender que nós temos tudo para dar certo. Você pode até virar para quem está do seu lado e diga assim: você faz parte do povo mais feliz dessa terra. Porque os judeus eles tinham a promessa. E nós temos a promessa e a execução da promessa. E nós estamos vivendo essa guerra de Israel aí, Palestina, e às vezes nós ficamos meio perdidos. E ficamos sim perdidos aí nesses últimos 2 anos, porque o foco do mundo estava a Rússia e a Ucrânia, que nos afetou financeiramente, afetou, né, a política internacional do Brasil, porque um governo foi a favor, o outro está em cima do muro, está lá, está cá, depende do momento. Então, isso aí tem nos afetado. Mas o que aconteceu isso? Já foi falado aqui sobre a batalha espiritual. O diabo, ele tem, eu estava até falando com uma irmã, a pastora Ângela, ali, na hora do nosso momento de comunhão, nosso cafezinho, né? Aí está dizendo que o diabo, ele muda de estratégias de tempos em tempos. Porque a igreja percebe que o diabo está fazendo, trava uma batalha contra e a igreja é vencedora. Aí o diabo que perdeu numa situação, ele vai tratando outras estratégias. E para nós, 10 anos, 5 anos, 20 anos é um bom tempo, mas para o diabo não. O diabo tem a eternidade toda para perturbar a humanidade. Então ele traça estratégias e vem com outro foco, vem com outra batalha, outra guerra. Resultado, nós deixamos de vigiar. Então todo o nosso foco estava lá, Rússia e Inglaterra. E esquecemos da palavra de Deus que diz: orai pela paz de Jerusalém. A gente ficou orando pela paz de Ucrânia, de Rússia, e nós deixamos, né? Eu digo nós porque eu estou no meio disso, né? Eu acredito que as igrejas que são envolvidas mais nisso estiveram orando o tempo todo, mas como unidade, como igreja brasileira, né? Os focos, nós infelizmente somos muito imediatistas. O que está me incomodando hoje?
E aí vem, né, essa informação. Eu acredito que isso foi aconteceu também com Israel, que o foco estava de um lado, aqui tem uma coisinha ali, tem uma coisinha aqui, mas do jeito que aconteceu ontem, realmente ninguém esperava e ninguém sabia, e o primeiro-ministro de Israel declarou já guerra. Não vai ser só retaliação, é guerra. Então, aqui nesse texto que nós lemos, Deus me deu aqui para mostrar para vocês a origem disso tudo. Porque é uma guerra que não é de 20 anos, nem de 50 anos, nem de 2.000 anos. Coloque aí 4.000 anos de guerra. Aqui nós já lemos que quando Deus chamou um homem e sua família para dele fazer uma grande nação que representaria o reino de Deus aqui na terra, já começou ali da história. Vocês sabem muito bem vou fazer de você uma grande descendência. Como se eu não tenho um filho? Aí a esposa, dando um jeitinho, não, pega ali a escrava e aí cumpre a promessa de Deus. Não dê jeitinho para a promessa de Deus. Se não acontecer, aguarde. Aguarde. Naquele tempo, o filho legítimo é que tinha direito. Direito à herança, direito à primogenitura, direito a tudo. Por que o filho de uma escrava teria algum direito? Então foi um jeitinho, e desse jeitinho, né, vocês já sabem que passou-se alguns anos, veio o filho legítimo pela fé de milagre. Eu acredito que eles não estavam nem mais crendo, porque já estava o filho, estava tudo feliz, a promessa se cumpriu, mas Deus é justo, e para cumprir a palavra de Deus tinha que ser legítimo, marido e mulher. E ali veio, e aí começou aquela rixa, né? Porque até então o filho mais velho é que tinha todo o direito, né? Já tinha o amor do pai, e a mãe, a esposa de Abraão, a Sara, não gostou daquilo. Olha, ou ela ou eu, bota para fora. Abraão não quis, mas Deus falou, deixa, eu vou cuidar deles, eles não têm culpa. Nem a escrava, nem o filho tem culpa disso, vocês é que arrumaram esse problema. Mas eu cuido deles, pode mandar embora. Vocês sabem da história. E aí nasceu, né, uma grande nação, como diz aqui o texto, né, uma grande nação daquele filho que foi expulso. Passando-se tempos, veio gerações, nós lemos o último texto, né, Isaac teve filhos, e ali teve 2, e desses 2, já dentro da barriga, brigando. E dessa briga continuou para frente, porque Jacó, vocês sabem que ele aprontou, né? Usurpador. Naturalmente ia nascer ali o mais velho e o camarada puxando para trás. Mas não adiantou, o primogênito nasceu. E passando o tempo ali, né, deixou de vigiar, e Esaú vendeu a primogenitura, vendeu o direito à herança por um prato de lentilha. De novo, a promessa se quebrou. Jacó recebeu o que deveria ser do filho mais velho. Ele deu uma desperto, né? Ele foi malandro. Por isso que Jacó significa usurpador, suplantador, enganador. E ali, então, nasceu outra rixa. Então, você vê que já tem os filhos de Ismael, que é uma nação, e agora, da nação de direito justa, já tem 2 nações. A de Esaú, que continuou a sua vida, e diz o texto, né, que é uma nação grande, poderosa e forte, e a nação de Jacó, 12 filhos, que deu a continuidade como povo escolhido de Deus. Por quê? Porque recebeu o direito da primogenitura. E, além das brigas
com países externos, como falamos semana passada, que seriam os filhos de Ismael. Agora tem as brigas internas, que são os filhos de Esaú e de Jacó. Olha a origem de como a coisa vem acontecendo. Agora, por que essas batalhas? Diga para quem está do seu lado. O diabo não quer que o reino de Deus seja unido. Muito menos que nós estejamos indo para o céu. Então, as batalhas é para isso. O resultado é para isso. Por isso que a Bíblia diz: orai e vigiai sem cessar. Jesus até falou assim: você não sabe quando o ladrão vai chegar e tentar invadir a sua casa. Nós não sabemos. Por mais que a gente esteja imaginando alguma coisa, nossos bairros, né, tem as brigas de facções, briga de um lado, aí, então você se cuida, não sai de casa, chega mais cedo, por mais cuidado que a gente não sabe. E sabemos menos ainda dos livramentos que Deus nos dá sem nós sabermos. É ou não é? A gente ora quando sai de casa, a gente agradece quando chega em casa, mas a gente não sabe, nesse meio tempo, o quanto que Deus já nos deu de livramento. Assim como Deus dá livramento para Israel, como nação, porque Deus tem o olhar para eles. E vamos entender mais um pouquinho que a nossa se chama de VJ, né? É, Lucas? Vai colocar ali umas imagens para nós entendermos mais ainda, dando continuidade à semana passada, por que esta guerra pelo território. A guerra que está acontecendo lá é porque todos os povos, filhos de Ismael, filhos de Esaú, filhos de Jacó, querem estar no mesmo lugar, na mesma terra. Essa é a questão. Estivemos lá e bem de pertinho nós olhamos os muros de Jerusalém destruídos, hoje chamado de Muro das Lamentações, de um pedacinho que sobrou. E mais acima tem a Mesquita de Omar, é a segunda maior mesquita, acho que do mundo, um negócio assim, aquela que tem uma cúpula de ouro. Quando você vê um mapa de Jerusalém, o maior prédio tem uma abóbada, né? Tem um negócio redondo assim de ouro. Ali é a mesquita dos muçulmanos, né? Dos árabes, vamos dizer assim, mas dos muçulmanos. E nesse mesmo lugar era onde tinha o templo que Salomão construiu. O primeiro, o segundo e o terceiro templo eram naquele lugar. Então, todo mundo quer o mesmo lugar, porque esse mesmo lugar eles acham que tem direito. Porque todos são filhos de Abraão. Então, perceba que a coisa é complexa. Não é fácil de ter uma solução. Já conseguiu botar? Tem que abrir lá e arrastar para o outro lado. Está conseguindo? Vamos lá. Aí, ó. Então, aí você vê um mapa da época de Abraão. Está dando para ver direitinho? Eu estou na frente, né? Então, Abraão morava aqui, cidade de Ur. Então, quando Deus o chamou, vá para uma terra que eu vou te mandar. Que terra é essa? Fica tranquilo, eu vou te mostrar. Então, esse caminho em vermelho foi a jornada de Abrão, na época, com Sarai. Isso foi os caminhos todos. Chegando aqui, desceu, foi lá em cima, subiu, veio para cá, chegou até aqui e daqui voltou para um lugarzinho chamado Canaã. Então, esse foi o caminho que ele fez, porque Deus designou este lugar para ser a terra do seu povo. Vamos ver o próximo?
Aí passou-se o Jacó, né? Veio a seca, e para que não morresse, Jacó com sua família foi para o Egito. Então, de Canaã, a família já cresceu bastante, saíram em torno de 70 pessoas, foram para o Egito, lá foram recebidos por José. José lhe deu uma terra boa e falou assim: olha, quando eu morrer, me leve para a terra de onde os meus pais estão enterrados. Lembra que eu falei que a humanidade é imediatista? No Egito estava tudo de bom, era da família do governador geral, eram respeitados. Saí de lá para quê? Tá, tudo bem, tudo de bom, tudo melhor. Foram ficando, chegaram a 300 anos lá, e com isso foram crescendo. Vocês sabem que aqui no Brasil, há 60 anos atrás, família grande era que prestava, né? 10 filhos, 20 filhos. Lá naquele tempo também era. Quanto mais filhos fizesse, melhor para aquele pessoal. Então, eles cresceram tanto que começou a atrapalhar os egípcios, a tomar conta de tudo. Aí nasceu o faraó que recebeu, morreu, veio outro, e assim 300 anos. Né? Aí o último não gostou daquilo, a pressão do povo escravizou, né? Os hebreus, filhos de Jacó, escravizou por quê? Porque quem tinha arma, quem era militar, eram os egípcios. Os hebreus não tinham armamento nem exército formado. Então foi fácil escravizar e ficaram ali escravos tantos anos. Mas a promessa de Deus era onde? Canaã. Então veio ali, Deus levantou Moisés, e Moisés, então, pelas 10 pragas, trouxe de volta todo mundo para atravessar o deserto e chegar de novo àquela mesma terra que Abraão estava contendo ali. A próxima, por favor. E aqui está, acho que não está dando para ver porque está muito claro, né, Lucas? Cada cor aqui é uma tribo. Quando Moisés, né, chegou até ali, passou. Lembra que nós falamos semana passada que Moisés preparou um substituto, né? Então, Josué atravessou o Rio Jordão, só que quando eles voltaram lá, depois de 300 anos, já tinha muita gente morando lá, filhos de Ismael e filhos de Esaú, fora os outros povos que não tinham nada a ver. Então, Josué passou anos ali, expulsando os moradores daquele lugar, para tomar posse daquilo que era deles, porque Abraão estava lá e Jacó estava lá. Só que já são 300 anos depois disso. Então, houve aquele tempo todo de batalhas, né? Cada cor, como eu disse, é uma tribo, mas Canaã é aquele lugar ali. Terra prometida, é esse lugar aí. Depois disso, o que nós temos depois disso? Falamos semana passada dos juízes. Né? Dos juízes, depois veio o reino, que foi quem? Os reinos? Saul, Davi e Salomão, e depois vieram os filhos de Salomão. E depois disso teve as brigas, as rebeliões, e dividiram reino de Israel no norte, reino do norte, e reino de Judá, o reino do sul. Então, o território é o mesmo. E você vê que aqui tem Moabe, lembra que você vê na Bíblia Moabitas do lado. Temos aqui Amon do lado, aqueles amonitas. Temos ali aramaicos, Damasco, reino arameu, fenícios, lembra, você lê muito lá, então está a norte. O Egito está aqui, ó, tribos árabes, que são os de Ismael. E aqui, Edom, que são os edomitas. Então, edomitas. Então, quando Josué veio para cá, guerreou, eles vieram para aqui para volta. Porque todo mundo quer ficar nesse lugar. Então, acho que tem mais uma, não tem? Qual é a próxima? Assim, essa é o mapa atual, ok?
Então, hoje, Israel com a bandeira aqui, Jordânia ali, Síria, mudou o nome dos países e dos territórios. Mas o território, a terra é a mesma. O Egito está aqui. Faixa de Gaza, que é o que está brigando hoje, é esse pedacinho aqui em vermelho. E aqui no centro de Jerusalém, Tel Aviv, que foi atacada ontem também. Foi atacado daqui, eles atacaram aqui e atacaram aqui. Atacaram em 4 lugares. Cisjordânia aqui no meio. Colunas de Golã, Líbano lá em cima, Síria. Tá? Então, acho que é o último, né? Acho que é o último. Então, a perseguição contra o povo de Israel aconteceu ou acontece em 2 situações: conquista de território e conquista de reinos. Aí falando agora de reinos espiritual. Porque quando Abrão recebeu a promessa, quase que não recebeu por 2 motivos. Primeiro, que levou a parentela. Deus falou, não, sai da tua parentela. E ele levou seu sobrinho, que criou briga, que foi o Sodoma e Gomorra, aquele negócio todo. E aí, quando eles estavam já escravos no Egito, o que o faraó falou? Mata todas as crianças. Porque o diabo não quer que o reino de Deus seja implantado. Aí Deus operou daquela forma que a filha de Faraó pegou aquele bebezinho chamado Moisés e o guardou ali. Passando-se tempos, as guerras vieram, imperadores vieram, todos querendo destruir o reino de Israel. Para quê? Para que o Messias não surgisse. Porque nós esquecemos, só que o diabo não esquece que lá em Gênesis existe uma promessa e uma profecia de Deus. Ela ferirá o teu calcanhar, mas a sua descendência pisará sobre a sua cabeça. Então, além da batalha pelo território, tem a batalha pelas almas. Porque o que o diabo faz é tentar, e ele não vai conseguir, em nome de Jesus, impedir que a descendência do homem de Deus pise sobre a cabeça da serpente, que foi aquela que influenciou, né, a mulher lá no Jardim do Éden. Então, de tempos em tempos, o diabo tenta acabar, porque dividindo ali, quando passamos atrás, o Reino do Norte, Reino do Sul, lembra que eu falei da unidade? Acabou a unidade ali, cada um por si, Deus por todos. Só que veio o povo da Síria, e veio o povo da Assíria, e veio o povo de Babilônia. Invadiu, acabou com tudo, acabou a nação. Depois eles voltaram, lá você lê no livro de Neemias e Êxodos, que eles voltaram. E ficou ali aquele tempo, vai no. Mas Neemias e Êxodos você lê no início da Bíblia. Só que cronologicamente está no final do Antigo Testamento. Então, perceba que nós, como cristãos, precisamos entender a história do nosso povo, o povo do reino de Deus. Destruindo Israel, não tem descendentes. Em Babilônia, quase que queimavam as escrituras e tudo. E foi ali na Babilônia que começou-se a escrever os livros da Bíblia. Porque não estava mais conseguindo transmitir oralmente como era feito. Então, como os judeus, os ortodoxos, aqueles mais compromissados com Deus, perceberam isso, formaram os escribas e os fariseus. Os fariseus são aqueles que guardaram e mantiveram a palavra de Deus para nós. Então, quando você lê o Novo Testamento, não amaldiçoe os camaradas. Eles aprontaram com Jesus, aprontaram com um monte de gente. Mas foi por causa deles que a palavra de Deus chegou até hoje. A questão é que eles exageraram, né, no cuidado e no zelo. Mas foi por causa que ali foram escritos, livros de Moisés foram escritos ali, naquele tempo. Por quê? Porque eles tinham escritos, manuscritos, né, e o do verbal, e a revelação de Deus e a inspiração de Deus
Moisés escreveu que eles foram pegando pedaços aqui, pedaços ali, histórias aqui, foram montando os livros que nós conhecemos como Antigo Testamento. E aí, ainda como povo, você vê que na época de Jesus, o que aconteceu? O governador fala, mata as crianças com 2 anos. Então, o diabo sempre tentando destruir a possibilidade de salvação para nós. Mas, em nome de Jesus, ele não conseguiu. Veio Jesus falou, daqui não ficará pedra sobre pedra. E não ficou, porque houve uma invasão de Tito, acho que foi Tito, invadiu, expulsou os romanos e tomou conta de Israel, a terra, né, de Israel. E quando nós chegamos lá no Monte das Oliveiras, você olha assim, você vê o Muro das Lamentações, o muro que era de Israel ali. E entre o Monte das Oliveiras e esse muro tem um cemitério. Os povos que chegaram, eles sabem da profecia, que o Messias é santo. Ele não colocará os pés onde tem mortos, porque pela lei judaica não pode se contaminar. Então, para que o Rei Santo, Messias, não entre em Jerusalém, botaram um cemitério. Então, são estratégias que o diabo levanta essas pessoas para prejudicar que naquele lugar seja levantado o reino de Deus. E aí, passando-se anos, perseguições, anos, até cruzada. Podemos dizer que cruzada queimou-se livros e livros e bíblias e bíblias. Crentes, vamos dizer assim, não é? Destruindo aquilo que seria de Deus para deter o poder e o povo não conhecer as coisas. Tanto que Lutero, reformador, estava preso, exilado, foi onde escreveu as teses que nos trouxe até aqui do protestantismo, porque não podia pregar, só podia falar o que a igreja naquele momento determinava, e no caso no latim que ninguém entendia, só os nobres que podiam ter conhecimento. E aí veio depois dessas perseguições, os judeus, mesmo fora do seu país, eles começaram a crescer. Aí veio a Segunda Grande Guerra. E qual era o grande foco da Segunda Grande Guerra? Destruir os judeus. Que os judeus cresceram na Alemanha e num sentimento, entre aspas, patriota, nacionalista, da mesma forma que lá no Egito eles escravizaram os judeus, agora Hitler, com essa ideia de limpar a Alemanha, começou a destruir os judeus. Aí foram judeus, negros, gêneros homossexuais. Ele quis acabar, fazer a limpeza, né, do ser humano. Só branquinho é que prestava naquele tempo. Mas, de novo, né, tentando impedir que o Salvador nascesse. Isso se deu o nome de diáspora, quando o povo judeu saiu da sua terra e se espalhou pelo mundo. Chegou aqui, Estados Unidos, Europa, eles se espalharam. E aí, no final, 1900 e pouco, né, houve uma força política para que o povo de Israel voltasse para a sua terra. E isso se chamou de sionismo, que vem lá de Sião, vem da família de Sem, que é onde nós temos a nossa predominância. Então, o sionismo é um movimento político que defende o direito à autodeterminação do povo judeu e a existência de um Estado nacional judaico, independente e soberano no território onde historicamente existiu o antigo reino de Israel. Então, depois de Jesus, foi tudo destruído, começaram a fugir, saíram, vieram povos e tomaram conta de novo do lugar. Como é que os judeus vão voltar se já tem gente lá?
Essa é a batalha. Aí eles começaram a força política, né, para formar, tudo espalhado, então não tem governo de Israel. Estão todos espalhados, mas o indivíduo, o judeu, começaram a crescer essa força de querer formar esse Estado israelense novamente. Isso se deu o nome de sionismo. E aí houve a força política, foram para a ONU e começaram a entrar, começaram a expulsar, começaram a ter guerra aqui, guerra ali, e foi onde o Brasil foi abençoado. Porque quando na ONU houve uma reunião para saber se formava o povo de Israel novamente na sua própria terra, houve um empate. E o representante brasileiro é que deu o voto de Minerva a favor de que Israel voltasse para a sua terra como nação, como Estado. E é por isso que nós somos um povo abençoado, um povo mais do que feliz, porque a Bíblia diz que aquele que abençoa Israel, aquele que abençoa Jerusalém, é abençoado também. Então, todas as coisas erradas que o nosso povo faz, Deus tem os seus olhares voltados para nós. E é essa a bênção. E aí, né, ouvi aqui, deixa eu mostrar. O mapa anterior, vamos ver se dá para mostrar. Isso. Aqui não dá para ler, né? Fala da divisão dos povos. Mesmo assim não dá para ler. Está vendo lá? Ó, sionismo, Segunda Grande Guerra, Holocausto, fuga dos judeus para a Palestina, que quando eles saíram do Holocausto, né, Segunda Guerra do Holocausto, eles começaram a querer voltar para cá. E na Palestina, eles encontraram os árabes com a Cisjordânia, lá para cima, e faixa de Gaza, que está aqui, né? E foi quando houve a criação do Estado de Israel, aprovado pela ONU. Aqui embaixo nós também temos aqui para finalizar. Isso, mais. Então, conflitos árabes e israelenses. Em 1948, quando a ONU permitiu, né, que fosse criado o Estado israelense, o povo árabe não aceitou. E aí Israel entrou com força na guerra. Foi a primeira guerra árabe e israelense que os judeus queriam entrar e os árabes que estavam lá não queriam sair e os países árabes não aprovaram isso. Em 1956 houve a Guerra de Suez, que é um canal que tem lá, houve uma guerra muito forte, e em 67, Guerra dos 6 Dias, uma guerra muito forte contra os árabes, acho que foi contra o Egito. O Egito morreu muita gente. E aqui embaixo, 73, Guerra do Yom Kippur, que foi a última maior grande guerra que houve naquela época. Depois disso, só houve batalhas, guerrilhas, ataque aqui, ataque ali, e Israel cada vez mais conquistando e expulsando, descendo aqui um pouquinho, por favor. Isso, só descer. Já está no lugar, só clicar e arrastar. Desceu. Diminui o zoom, está com 110, isso aí. Então, quem não quis sair, Israel empurrou e criou esse território aqui, chamado Faixa de Gaza, né? E lá em cima, a Cisjordânia, Israel não conseguiu entrar. Ou ele delimitou, né? Ali naquele lugar. Então, aqui sempre teve briga, porque você imagina, você que vivia neste lugar, agora tem que ficar só nesse lugarzinho. Quem que gostaria? Ninguém. Por isso que a irmã orou, porque os dois lados têm razão, mas os dois lados também têm culpa aí. E isso que acontece... E eu ia falar, foi bem o que eu ia falar. Isso também acontece... não é com o judeu e com o árabe.
Vocês entendam isso. São com os extremistas árabes e os extremistas judeus. Tá ok? Nós estivemos lá com os árabes sem problema. Mas os extremistas, os radicais, é que acontecem esses problemas todos. Então, quando você vê na televisão, você entenda: eu preciso orar pelo Israel, pela paz em Jerusalém, porque disso depende da implantação do reino de Deus. Se você for lá ver em Apocalipse, vai ver a grande tribulação, a tribulação, bodas do Cordeiro, e aí Israel vai estar numa situação tão pior, porque tem muitos países que apoiam os árabes, países fortes, como Rússia e China, Síria, né, que tem poder nuclear, ok? Aí você vê que a Coreia do Norte é a favor da China e da Rússia, também tem um forte poderio militar. A favor dos judeus tem Estados Unidos, que é fortíssimo, porque a maioria é judeu, né? Você tem Inglaterra, tem França, a maioria dos países da Europa. Então, são momentos que nós não sabemos como vai ser, mas sabemos que quando Israel estiver pressionado por todos esses países em volta, eles vão clamar: Maranata, volta, volta, Sulamita. Sulamita e a igreja. E aí Jesus vai voltar e com mão de poder vai destruir todos os inimigos e implantar o reino milenar de Cristo em Jerusalém. Glória a Deus. Então é a nossa esperança. E isso deve ficar na nossa mente o tempo todo. Oremos pelo nosso bairro, como já foi orado, cidade, pelo nosso país, mas não esqueçamos de orar pelo lugar que vai ser implantado o reino de Deus. Eu já falei aqui que há diferença entre ser salvo e ser igreja de Cristo. Salvo, o ladrão da cruz foi. Creu que Jesus é o Salvador. Agora, só quem serve a Jesus, só quem faz parte do corpo de Cristo, servindo como adorador, esse que faz parte do corpo que vai reinar com Cristo. Então, eu e você estaremos nessa Jerusalém, reinando com Cristo ali em Israel durante 1000 anos. Então, isso interessa para nós. E a apóstola tocou no exemplo que eu ia dar, porque é para você entender muito bem. Hoje, tem uma briga entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, por causa do marco indígena, dos territórios indígenas. Porque vieram os portugueses, vieram os franceses, vieram os holandeses, tomaram a terra de quem? Dos índios. Não conseguiram fazer o que queriam fazer. Botaram isso para trabalhar. Os índios não aceitaram. O que fizeram? Trouxeram os africanos como escravos. E foi enchendo de gente, e os índios, sufocados, porque não tinham poder, foram recuando para o interior, e os portugueses tomando conta de suas terras. Passando-se anos, né, alguém permitiu que fossem criadas reservas indígenas, parques nacionais protegidos. E mesmo com essas reservas, os brasileiros, agora não portugueses, continuaram invadindo para usufruir dos benefícios da terra. Mineração, pesca, plantação, agropecuária, que eram terras, tudo que se planta dá, é o que disse lá o cara na carta. E aí, com o resgate da dignidade do cidadão, não só do índio, mas do cidadão brasileiro, os índios falaram: eu quero minha terra de volta, eu quero minha terra de volta. E aí tem essas brigas aí de anos, né? E agora, por último, a última gestão não estava nem aí cresceu muito mais as invasões, né? Agora tem essa gestão que está tentando regular a coisa, e alguém falou assim: olha, só tem direito à terra indígena
na hora do que foi promulgada a Constituição do Brasil. Só que aí já foi perdido muita coisa. E aí o STF deu a favor de um lado, o outro briga para cá. Então, se você imagina, se nós aqui dentro temos esse problema de direito à terra, imagina eles lá. Porque, pelo que o STF fala, os criadores, os agricultores, os proprietários dessas terras têm que sair dessa terra para o índio poder voltar para o seu lugar. E eles falam, meu avô nasceu aqui, meu pai nasceu aqui, eu nasci aqui, são hectares e hectares, o que vai acontecer com a gente agora? Entendeu? Então, o poderio pela terra é um problema sério que só a mão de Deus pode resolver. E aí Jesus falou assim, olha, a coisa está feia, está braba o negócio. Mas lembrai-vos das minhas palavras. Tudo que está profetizado vai acontecer. Nós não temos culpa da briga desses irmãos. Aqui diz que uma tribo era hostil. Aí Jesus fala, olha, não é olho por olho, dente por dente, não. Se alguém bater numa face, oferece outra. E aqui a irmã Cristiane ali falou assim, passando os meus limites. Porque a gente faz de tudo para se dar bem com o vizinho. Como cristão. Porque se não for cristão, mete o pau e estou nem aí. Mas ela, como cristã, ainda tem esse... Nós temos esse conflito, né? Não fazer o que a gente quer, mas fazer aquilo que Jesus gostaria que nós fizéssemos. Pedro foi lá, pegou a espada e blá, cortou a orelha do camarada. Não, Pedro, não faça isso, Pedro, que chegou a minha hora. E Jesus falou assim, se lembre dessas coisas. Porque se você esquecer, você vai parar de vigiar. O teu foco vai ser outro. E se você não tiver foco na salvação, se você não tiver foco no Messias, no Salvador, se você não tiver foco na salvação da sua família, vai ficar por aí como todos eles. E é por isso que Jesus instituiu a ceia como algo perpétuo, até que ele volte, para a gente sempre se lembrar. E Jesus, ele é tão bom que ele não nos escondeu nada. Olha, nação contra nação, pais contra filhos, guerras, pragas. O que está faltando? Você lê ali, Mateus foi lido hoje aqui uma parte. O que está faltando para Jesus voltar? Alguns, irmãs Joyce, desistiram, Jesus não volta mais, porque já se cumpriu tudo e Jesus não voltou. Aí ficou lá em Noé, né? Quem entrou na arca foi salvo. Quem não entrou, não choveu até hoje, 120 anos, não vai acontecer mais. Então é melhor acreditar e esperar. É melhor. A Bíblia registra que o povo de Israel, os apóstolos, os discípulos, lá em Atos, acharam que Jesus ia voltar logo, logo, porque essas mesmas coisas já aconteciam na época de Atos. Os sinais já estão todos aqui, guerra, é praga, é fome, é briga de tudo. Jesus vai voltar, e começaram a vender os bens e entregando na igreja. Aí Jesus não voltou. O que aconteceu? Quem creu, permaneceu. Quem não creu, perdeu a salvação. Então, por mais que demore, você possa ter uma certeza. A aliança renovada com Jesus me relembra que eu estou em batalha e que já sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Porque com todas essas batalhas, com todas essas crianças que morreram, com todas as guerras para acabar com o povo de Deus, não surtiu efeito.
Nem atrasou, porque Deus tem o seu momento. Jesus falou, olha, o Pai é que sabe a hora. A gente fica achando que é um tempo, Ele é que sabe. Então não tem nada de atraso. O que nós estamos hoje é colhendo o que nós plantamos, nós como humanidade. Porque a gente podia estar muito bem lá no Jardim do Éden, seria uma maravilha, não é? Não teria inundação lá no Rio Grande do Sul, não teria seca no norte e não teria a chuvarada que nós tivemos ontem, que atrapalhou muita gente. Estaria estável, tranquilo, ameno. Não precisaria nem comprar ar-condicionado. Então, bate sua cabeça, feche seus olhos, medite nisso. Como tem estado a sua vida em relação a se preparar para o grande dia do Senhor Jesus? Você tem perdido o foco da salvação? Você tem perdido o foco da salvação da sua família? Que a Bíblia diz, Jesus falando, olha, tudo vai ficar isso. Mas da tua alma, como é que você vai dar conta? Ah, mas a minha vida está difícil. Está difícil sim, Jesus não negou. Pai, guarda eles enquanto eles estiverem aqui. Vocês vão ter tribulação, mas eu vos dou a minha paz. Não como o mundo a dá, eu vos dou a minha paz. Se você cometeu pecados, falhas, erros, esse é o momento de você confessar ao Senhor. Senhor, eu tenho errado, eu tenho deixado de fazer tanta coisa. Mas a tua palavra diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e digno para perdoar. Então, Senhor, me perdoa, para que quando eu tomar a ceia, eu renove a minha aliança contigo, para que eu permaneça de pé, como soldado numa guerra, um soldado numa guerra que sabe que vai vencer, que vai ser vitorioso. Não seremos pegos desapercebidos, não deixaremos de vigiar, porque o Espírito Santo nos direciona. Parte o pão, orando a Deus. Pai, nós bendizemos o teu nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque tu deixaste esta cerimônia para que nunca esquecêssemos que somos parte contigo, ó amado Jesus. Por isso apresentamos a ti este elemento, assim como os teus filhos na internet. Senhor Deus, que seja consagrado a ti, e que ao partirmos desse pão, possamos comer dele todo e fazermos parte com Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E tendo partido o pão, deu aos seus discípulos, dizendo: este é meu corpo, que é partido por vós, comei dele todos. Aleluia. Continue orando. Enquanto nós adoramos, você ainda vai meditando com o Senhor. Senhor, existe batalha, mas eu não quero te abandonar. Senhor, existe luta, mas me dá forças, me dá energia, me dá mente aberta. Sim, Paizinho. E por esta razão também queremos renovar a nossa aliança. A tua palavra diz que o sangue simboliza a nova aliança. Nós queremos ter uma nova aliança contigo, renovar aquilo que por algum motivo no caminho ficou estremecido, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por isso apresentamos esse elemento, o vinho, que é o sangue da nova aliança, que é derramado por nós. Assim nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Adore o Senhor agora. O nome
Jesus disse: olha, meu corpo, ele é moído e partido por vós. Quando você estiver naqueles momentos de sofrimento, de dor, lembre-se, eu também passei por isso. Eu venci o mundo e vós também vivereis. Então, quando nós comemos o pão, nós somos participantes do sacrifício de Cristo, assim como também somos participantes da ressurreição dele. Não para um reino, um território aqui na terra, mas para um reino de Deus nos céus. Comedei todos. Jesus também disse: este é o meu sangue derramado por você. Este é o meu sangue derramado por você. Quando estiver na tribulação, quando estiver no sacrifício, lembre-se que o meu sangue dá vida. Lembre-se que o meu sangue dá alegria. Lembre-se que o meu sangue muda tudo. Não importa o que o mundo diga sobre você. O que importa é que vale o sangue de Jesus sobre você. Vida. Vida em abundância. Beberei. Terão uma grande vitória. Só vai saber que vitória é se vier. Penúltimo encontro, roda de conversa das mulheres, terça-feira. Não tem desculpa para não vir, já está agendado, então não tem desculpa.
Ah, não tem dinheiro, procura a apóstola, dá um jeito. Chame amigas também, é muito bom. Tem vindo mulheres até de outras igrejas, tem gostado muito. E vai ser grande bênção. Culto quarta-feira, habitualmente. Sexta-feira, oração. No sábado, 14 horas às 17, culto infantil. Vou falar de novo, né, irmã Samara? Culto infantil. Melhorou. Coordenado pela apóstola Jamile, Luana. Então você traga alguém, pegue pela rua e traz. Um vizinho principalmente, um neto. Ah, meu neto mora longe, vai lá pegar ele e traz. Né? Então vai ser o primeiro de muitos que vai vir por aí. No domingo, aquele culto abençoado, culto onde mais uma vez Deus vai operar grandiosidade. E também no dia 4 de novembro temos a Escola da Cura. Cura do corpo, cura da alma, cura do espírito. A Igreja Mais Vida estará ministrando lá em Niterói. E vai ser muito bom, vou gostar muito se você for conosco. Procure a apóstola, porque nós temos que ver o número de pessoas para contratar a van e saber também do custo. Ficaremos lá o dia todo, mas vai ser muito bom. Eu fui esperto, vou dizer para vocês, eu vou abrir aqui, que eu já falei para você que a gente tem que ser esperto, né? Tem que ser esperto, né? Eu vou falar uma vez só ou duas, vou ficar ouvindo o resto do dia. Vou ficar aprendendo o resto do dia. A gente tem que aproveitar todos os momentos que Deus nos concede. E no dia 18 de novembro, Chá das Mulheres. Conferência, já mudou, olha só. Eita, o dia todo? Tá vendo, Gisele? Se prepara, hein? Se prepara. Mercedes, chama aquela mulherada toda lá da tua casa, hein? Todas aqui. Todas aqui. Né? Vai ser negócio assim, o primeiro de muitos também. Perceba que a Igreja Mais Vida está decolando. Está avançando e decolando para momentos assim extraordinários. Amém? E quarta-feira, dê o seu nome para dar o seu testemunho. Hã? Palavra profética. Palavra profética. Dê o seu nome para dar o seu testemunho, né? Do que Deus fez para você nesses dias, nesses meses. Não importa. Testemunho de milagre não tem tamanho. Cura de dor de cabeça, enxaqueca é milagre. Cura de câncer também é milagre. Porta de emprego é milagre quando não se tinha. Então aquilo que você sabe que não foi do homem, só pode ter sido de Deus, venha contar a sua bênção. Amém? E mulheres, mais uma vez, não esqueçam. Outubro Rosa. Se cuidem. Se já se cuidavam, faça o seu check-up. Vai estar tudo tranquilo. Pai querido, leva o teu povo em paz, em segurança. Assim como tu vai guardar a nós da violência, do homem mau, das guerras, guarda também Jerusalém, guarda também aquele povo, não só lá, mas em todo o mundo, porque sabemos que haverá retaliações diversas, mas que nós estejamos firmados em Ti, olhando em Ti. Recebe o nosso agradecimento, Senhor, pela renovação de aliança que Tu nos permitiste fazer, para nos dar forças para caminhar neste mundo, dando testemunho de Ti, para que ao passarmos, quando o Teu povo da Igreja Mais Vida passar, todos vejam, ali vai um servo, ali vai uma serva, um adorador, uma adoradora, bendizendo o nome de Jesus. Assim abençoa os Teus filhos, dando graças em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, seja com todos abençoados. Todos digam